Desde a descoberta da escrita e a criação de textos bíblicos, datados aproximadamente de 1200 a.C., é registrada a primeira condenação ao ser feminino. O pecado de Eva culminou na expulsão do Jardim do Éden. Desde então, por onde olharmos, de textos sagrados, mitologias, a análises históricas de todos os povos existentes, a mulher sempre foi o alvo de condenação, onde uma supremacia patriarcal limitou a mulher sobre o domínio masculino, renegando seu potencial intelectual e racional, inferiorizando suas qualidades e menosprezando a objeto e propriedade dos homens. Essa luta persegue as mulheres através dos séculos, até os dias de hoje, quando o feminicídio e a cultura de estupro continuam a usar seus pretextos misóginos para justificar as barbarias causadas por homens e até mesmo algumas mulheres. Historiadores e escritores, como a italiana Silvia Federici, em uma de suas obras intitulada Mulheres e Caças Bruxas, explica que fenômenos como a queda do feudalismo para o capitalismo desencadearam vários acontecimentos que propiciaram a caça às bruxas. Numa época em que a chegada de ouro e prata do Novo Mundo gerou uma inflação nos feudos e uma rompante revolta da plebe, as elites feudais, a igreja e os proprietários de terra desapropriaram centenas de milhares de terras de camponeses e agricultores, que, desprovidos de recursos, passaram a mendigar por comida e caridade. Numa época em que a força do trabalho e novos paradigmas confrontavam a bondade caridosa, característica da era medieval. Nesse contexto, mulheres mais velhas, viúvas, que perderam terra e sustento, muitas das quais mantinham funções até então respeitadas, como parteiras, curandeiras, visionárias, foram afrontadas como se seus conhecimentos da natureza estivessem associados ao demônio. Essa conjuntura de fatores, aliados aos interesses religiosos em se proteger desses tais conhecimentos sobrenaturais, ervas e magias, culminou no advento do caça às bruxas, que se originou no final do século XV até o século XVIII, numa época em que a sexualidade feminina representava uma afronta aos olhos da clére e da nova elite, e de seu projeto de reforma social e disciplina de trabalho cada vez mais rígida. Mulheres de todas as idades que representassem algo fora do comum, tivessem opiniões diferentes e lutassem por seus direitos, eram consideradas bruxas e queimadas vivas. Exemplos e mais exemplos narram a terrível misoginia existente no mundo antigo e atual. Para ser bem específica, misoginia significa preconceito contra a mulher. Segundo o filósofo e pensador Leandro Carnal, a misoginia é a mais antiga e sólida de todas as formas de preconceito. Aparece na Bíblia, no Alcorão, em todos os textos clássicos e sagrados. Estava presente em Atenas, na Roma Antiga, onde o direito romano tem leis específicas para homens e mulheres. São excepcionais as situações em que a mulher assume o poder no Egito Antigo, e os discursos são sempre os mesmos. A mulher é um sexo frágil, instável e irracional. A misoginia retrata, inclusive, dito de que as mulheres não são amigas das outras, acabando por difamar o caráter feminino, como se ela não fosse confiável, associada à fofoca. Tristes realidades vêm sendo narradas pelos séculos. A ideia de que o sexo masculino é melhor causou inúmeros massacres e infanticídios femininos durante séculos na China, por exemplo. Ainda que a maioria dos teólogos enfatizem que não existe um gênero para Deus, ele é tratado no masculino. E isso ocorre com as regras gramaticais, que imprimem que o artigo masculino deve prevalecer sobre a maioria, ainda que essa maioria seja formada por mulheres. Termos misóginos e machistas fazem tão parte de nossa cultura que mal tomamos consciência de como isso, somado a muitas outras condutas, incita uma cultura de menosprezo, desrespeito e violência, reflexos que somados tornam a cultura do estupro um fato corriqueiro no mundo atual. A Lei Maria da Penha traz uma extensão do tamanho da violência doméstica que acomete lares no mundo inteiro, especialmente no Brasil.
as mulheres são agredidas em sua grande maioria por seus próprios companheiros, com a justificativa de que provocaram, decidiram viver suas vidas, fazer o que lhes era de direito, como se de fato a mulher fosse uma propriedade do homem. Nossa concepção de mundo, desde os tempos bíblicos, da mitologia à literatura, quando o Estado e o homem eram os proprietários das mulheres, a exploração do corpo feminino como objeto do prazer, associado à publicidade, continuam a contribuir para que a mulher seja resumida à estética, desmerecendo a maturidade, conhecimentos e experiências das mulheres mais velhas, as conduzindo a uma total invisibilidade. Quão cruel essa cultura já foi e ainda é. Quanto tempo as mulheres ainda levarão para sentir-se confiantes de que são maravilhosas do jeito que são, independente da idade que têm? Porque não basta a consciência da misoginia por parte dos homens, mas a contínua união entre as mulheres para estarem cada dia mais envolvidas na política, na luta pelos direitos de igualdade salarial, dentro do Supremo Tribunal Federal, como em todas as outras áreas. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Quão longe já conseguimos ir? Quantas mudanças significativas nossa geração atual deve a tantas mulheres do passado, que foram completamente tolhidas de qualquer liberdade, submetidas aos desejos masculinos e violentadas sobre todas as formas, para se encaixar num sistema patriarcal e obsoleto. Em pleno século XXI, ainda somos julgadas por gêneros, quando na verdade não passamos de seres humanos, homens e mulheres, espalhados pelos vastos continentes desse planeta hostil e mágico, que nos ensina o amor e o desapego. Que essa compreensão nos permita perdoar os erros cometidos no passado, para seguirmos em frente com a cabeça erguida e a sensação de que um próspero futuro nos espera.